Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o fim da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, que acabou na noite da segunda-feira, né, na noite de ontem, e agora a gente vem aqui no dia seguinte, faz uma breve análise sobre cada jogo da rodada, beleza? E vamos também fazer uma análise sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, beleza? Mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, deixa o like, beleza? Para o YouTube entregar mais os vídeos. E segue a gente lá no nosso Instagram em todas as redes sociais, tá? TikTok, Twitter e Instagram. Todas as redes sociais, Matheus Focos, beleza? Então, que lá a gente sempre solta vídeos curtos, notícias inscritos e tudo mais. Beleza? Então, bora começar esse vídeo. Bom, já estamos compartilhando aqui os resultados, né, da 8ª rodada e Fortaleza e Juventude, cara. Fortaleza e Juventude, que foi um bom resultado, um belíssimo resultado aí pro Fortaleza, 5-0 em cima do Juventude, que o Juventude tá mal na competição, e o Fortaleza aí tá numa crescente, né, tá bem na fase de grupos da Libertadores, e, cara, foi um excelente resultado para o Fortaleza ganhar confiança pro restante da temporada, né, e pros próximos jogos das competições que for disputar. Já o Mirassol e o Corinthians, cara, foi um péssimo resultado para o Corinthians, um excelente resultado para o Mirassol, tendo em vista que o Mirassol é uma das equipes mais fracas, né, desse Campeonato Brasileiro, subindo aí junto com o Sport, enfim, e os outros clubes da Série B. E, cara, tirando o Sport que tá na lanterna, eu acho que o Mirassol é a equipe mais fraca, né? E dentro de casa o Mirassol conseguiu virar o jogo contra o Corinthians e que tem uma sua única estrela ali, que é o Reinaldo, né? Que já jogou no São Paulo, enfim. E, cara, foi um excelente resultado pro Mirassol. E pro Corinthians foi um péssimo resultado, obviamente, uma derrota. O Corinthians não tá bem no Campeonato Brasileiro, não tá bem também na Sul-Americana, né? Não tá na fase de classificação para os playoffs, né? Para o mata-mata da competição. E o Corinthians precisa urgentemente virar a chave e engrenar de vez na temporada, né? Começou a temporada bem, ganhou o Paulista em cima do Palmeiras e agora teve uma queda de rendimento aí pro meio agora da temporada. Grêmio e Red Bull Bragantino, cara. Grêmio e Red Bull Bragantino. O Bragantino que faz um excelente Campeonato Brasileiro, né? Só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar, mas faz um excelente Campeonato Brasileiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, cara, é um resultado ruim para o Grêmio, tendo em vista que é dentro de casa, dentro da arena do Grêmio, que o Grêmio é muito forte dentro de casa, e também o Grêmio tá na zona de classificação para os playoffs da Sul-Americana, né? Tem esse ponto aí também, que é um ponto positivo para o Grêmio, né? Tá 2 pontos atrás ali do Godoy Cruz, que é o primeiro colocado do seu grupo, e provavelmente o Grêmio vai se classificar para os playoffs da Sul-Americana. E já no Brasileiro não vai muito bem, né? Daqui a pouco a gente vai ver a colocação do Grêmio aí na tabela. Vitória e Vasco, rapaziada. Foi um resultado ruim pro Vasco, bom, obviamente, pro Vitória lá no Barradão, né? O Vitória que não tá bem na temporada, né? No Campeonato Brasileiro tá ali no meio termo, e na Sul-Americana também não tá na zona de classificação para os playoffs, né? Então, foi um bom resultado para o Vitória engrenar no Campeonato Brasileiro, e na Sul-Americana tem que abrir o olho, porque senão pode ser eliminado. Igualmente para o Vasco, né? O Vasco também está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, e não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. E muito menos a Sul-Americana, que também não está na zona de classificação, né? Para o mata-mata. Então tem que abrir o olho o Vasco, que demitiu o seu diretor de futebol. Enfim, Fernando Diniz chegou, mas tem que ainda arrumar a casa. Flamengo e Bahia, cara. Flamengo e Bahia, um bom resultado pro Flamengo, né? 1-0 pro Flamengo dentro de casa. O Flamengo é o favorito, tem um time muito melhor que o Bahia, com poder de investimento maior. E os dois estão disputando a Libertadores, os dois estão nas fases de classificação para os playoffs, né? Para o mata-mata. E foi um bom resultado do Flamengo, enfim. É o futebol, né? Quem tem mais dinheiro, na maioria das vezes, vence.
e o Flamengo é esse time. Dentro do Maracanã também, numa posição muito confortável, o Flamengo está em segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que também está fazendo um bom campeonato, um trabalho muito sólido do Rogério Ceni e faz uma boa Libertadores também. Sport e Cruzeiro, cara. Cruzeiro que meteu uma goleada em cima do Sport aí, fora de casa, uma coisa que a gente não esperava, apesar do Cruzeiro tá se alavancando aí no Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Brasileiro abaixo, mas agora já está na quarta posição, mas pelo início da temporada que a gente viu, a gente não esperava essa goleada do Cruzeiro, ainda mais fora de casa. Um poder grande de investimento do Cruzeiro e não estava dando certo, né? As posições, demitiu o treinador, enfim. E foi até instalada uma pequena crise ali, que o dono da SAF do clube falou que estava insatisfeito com algumas contratações que tinham feito. Agora parece que foi a vitória da mudança de chave para o Cruzeiro engrenar de vez aí na competição, né, no Campeonato Brasileiro, porque da Sul-Americana já foi eliminado com 2 rodadas de antecedência, né. E já o Sport, cara, o Sport que é a lanterna do campeonato e vem da Série B aí, é um dos cotados também para ser rebaixado novamente. Palmeiras e São Paulo, choque rei, né? Que foi decidido nos últimos minutos com gol de Vitor Roque, 1-0 ali, Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras não tem muito o que se falar, porque o Palmeiras está excepcional na temporada, né? Líder no seu grupo da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo ali no meio de tabela também não vem desempenhando um belíssimo futebol, mas ganhou aí na Libertadores no meio de semana contra o Aliança Lima, né, fora de casa, por 2-0. Então o São Paulo ali também clássico, é muito difícil a gente saber quem é o favorito, e o Palmeiras, por ser dentro de casa no Allianz Parque, confirmou o favoritismo ali e venceu o seu confronto, né. Atlético Mineiro e Fluminense, cara. Atlético Mineiro e Fluminense, que foi um jogo muito bom, a partir da segunda etapa, né, que foi onde aconteceram a maioria dos gols, na verdade todos os gols da partida, né, e o Fluminense abriu o placar, ficou atrás do placar e, enfim, sofreu a virada, né. Atlético Mineiro vence em casa na Arena MRV, estreia do gramado, né, sintético, enfim, não é um gramado que nenhum dos dois times estavam acostumados a jogar, mas pelo que a gente viu, o Fluminense faltou muita maturidade para o Fluminense no final da partida, tendo em vista que estava levando empate por 2-2 fora de casa, um bom resultado até, e faltando 2 minutos para a partida acabar, o Atlético Mineiro faz um gol ali com 3 escanteios seguidos. O Thiago Silva até deu uma declaração sobre caráter, depois falou que era para falar sobre personalidade, enfim, e nos bastidores não foi muito bem recebido. Tá longe de ser uma crise, o Fluminense, se ganhar, ali está em segundo colocado da Sul-Americana, do seu grupo, provavelmente vai se classificar, o grupo é fácil, e está em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, então tá longe de ser uma crise, mas tem que abrir o olho aí, porque o Fluminense não vem desempenhando um bom futebol, né. Botafogo e Inter, né, uma vitória ali que ninguém esperava, não da forma que foi, né, de um 4-0, porque o Botafogo tá aí numa crescente sim na temporada, mas não tá na sua melhor fase, tá muito longe do que a gente viu no ano passado, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né, e o Inter também com um time muito forte, mas no Engenhão o Botafogo conseguiu aplicar aí uma goleada de 4-0, né? Eu acho que foi até mais impactante do que a vitória do Fortaleza contra a Juventude, pelo Inter ser o clube que é, né? Um clube grande do jeito que é. E São Paulo e Santos e Ceará, foi um empate, foi o último jogo da rodada, que foi o único jogo de segunda, foi um empate lá no Allianz Parque, não foi na Vila Belmiro, foi no Allianz Parque, um empate ali que, cara, diz muito sobre o Santos e diz muito sobre o Ceará, né? Um empate entre as duas equipes, não tem nenhuma equipe aí acima da média. Agora vamos falar aqui sobre a classificação, vou botar aqui na tela a classificação aí da oitava rodada, após o fim da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, Palmeiras em primeiro, com 19 pontos, né? 6 vitórias em 8 jogos, Flamengo com 17 pontos em segundo lugar, Bragantino em terceiro com 17 pontos, Cruzeiro em quarto com 16, Flamengo em quinto, Fluminense em quinto com 13 pontos, Ceará em sexto, né, com 12 pontos, Atlético Mineiro com 12 pontos também, Bahia em oitavo, Botafogo em nono, Corinthians em décimo com 10 pontos,
Fortaleza com 10 pontos também em 11º, Mirassol em 12º com 10 pontos. Inter, que perdeu aí para o Botafogo por 4-0, com 9 pontos em 13º colocado. Vitória, 14º colocado. Grêmio, 15º. São Paulo, 16º. E o Z4, né? A zona que ninguém quer estar. Vasco, Juventude, Santos e Sport, minha rapaziada. O Santos de Neymar. Neymar tá machucado, ainda não voltou a jogar. Mas vamos ver aí, esperar pelos próximos dias e quando o Neymar vai poder voltar a atuar pelo Santos, né? Bom, essa foi a breve análise aí da 8ª rodada. Falamos um pouco de cada jogo, falamos sobre também a classificação. Enfim, o que você acha, torcedor? Comenta aí onde o seu time tá, qual a colocação que o seu time terminou aí a 8ª rodada e se você acha se vai ser campeão ou não do Brasileirão, beleza? Então deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no nosso canal, deixa o like, segue aí a gente em todas as redes sociais, Matheus Focos. Valeu, rapaziada. Tamo junto.